Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Edna e eu farei a prece inicial e final. A Gisele fará a leitura do Evangelho e a Bia fará a reflexão. Vamos nos conectando com o alto, vamos fechar os nossos olhos e pedindo para a espiritualidade amiga dar muita luz, suporte, equilíbrio, harmonia na lição de hoje. Que essas energias possam ser transmitidas com muita harmonia para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia toda a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos, que assim seja. Olá! Hoje vamos fazer a leitura do trecho Injúrias e Violências do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículos 4 e 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos.
que a esta falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olá, meu nome é Beatriz e sou trabalhadora das Casas dos Espíritos Unidades 1 e 2. E nesse momento farei um breve comentário sobre a leitura do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Injúrias e Violências. Como diz Jesus nesse texto, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês se dirigida ao nosso semelhante, a pessoa que fizer isso, ela será julgada. Na realidade, ele fala assim, será condenado pelo julgamento. E aí, a gente faz uma pergunta, né? E por que uma simples palavra pode ser tão grave? Ou um ato pode ser tão grave, né? Poderia ser uma atitude descortês, um ato descortês, ou uma frase com desrespeito, ter uma reprovação tão severa, porque exprime a pessoa que está fazendo isso naquele momento, ela simplesmente exprime tudo o que ela está de sentimento no coração dela naquele momento. Ou seja, é tudo o contrário do sentimento à lei do amor e da caridade. Então, muito bem pregada, vivenciada por Jesus Cristo. Ele nos mostrou quando esteve aqui, né, e nos mostra até hoje, e deixou um legado aí de exemplos, o quanto é importante o amor, a lei do amor. O amor rege tudo, tudo que a gente faz. O amor, ele reina sobre nós. Lembrando que o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, são mais importantes atos de humildade, sendo a primeira, né, no caso, a caridade, a primeira das virtudes teologais. A caridade é a prática do amor. O que ele está querendo dizer com isso? Se Deus, né, e o próprio Jesus Cristo, nosso mestre maior, nos passa, nos mostra que a lei do amor é regida por várias habilidades, várias manifestações do nosso dia a dia, né? Então, se a gente não trabalha, se a gente não passa o nosso dia dentro dessa lei do amor, o que a gente está fazendo? Aí vai contra o que é falado, o que é dito. Eu não estou fazendo ao meu próximo o que gostaria que fizesse para mim. Se eu quero ter amor, quero que as pessoas sejam carinhosas comigo, que me respeitem, eu tenho que respeitá-las, eu tenho que ter amor a elas também. Então, lembrando que o amor a Deus sobre todas as coisas, nós temos que ter amor a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos, né? E a caridade é uma prática de amor. A caridade, segundo a teologia cristã, ela é a segunda lei que nós deveremos seguir e colocar em prática, né? E é interessante que Jesus,
ele comenta que o que é mais importante no momento para nós é termos a consciência e a clareza o quanto, né, em relação aos bens materiais, o quanto ele é importante para nós. Nós estamos aqui nessa vida, nesse momento, nessa encarnação, para vivermos, né, em sociedade, nós precisamos ter alguns bens, né? Uma casa, às vezes um carro ou não, não necessariamente, mas nós precisamos ter para uma vida de sobrevivência nesse momento, de necessidade, não de ganância, né? Agora, nós temos também que ter a noção e a clareza, que é o que ele fala aqui, quanto os valores, os bens materiais, os bens terrenos não podem ser mais valiosos do que os bens do céu. O que ele quer dizer com isso? Que nessa vida, não importa o que nós temos, o quanto que nós temos, nós sabemos que quando fizermos a passagem, o que a gente vai levar? Além da nossa consciência. Nada. Não vou levar minha casa, meu carro, joias, perfumes, roupas, eu não vou levar nada. E aí, tem uma frase bem bonita aqui que é bom a gente refletir. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus nos oferta uma reflexão. Em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Lembrando que a agulha é uma passagem, né? Era um portal naquela época, quando foi descrito isso. Evidentemente que o mestre não nos recomenda o abandono das coisas materiais, mas nos orienta o quanto podemos ser caridosos com os nossos irmãos. Se eu tenho em abundância, se eu tenho mais, por que não passar para aquele que precisa? Por que não ser caridosa, generosa? Por que não dividir aquilo que não me faz mais falta, que não está me fazendo falta? Por que eu não posso dividir o que eu tenho com aquele que necessita, que está precisando? Evidentemente que o mestre não nos recomenda os bens materiais. Os valores materiais, ele fala, são necessários à vida na Terra, sem os quais não haveria progresso, constituindo-se, porém, em meios e não finalidades para o desenvolvimento espiritual do homem. Então, ele serve de meios para a sobrevivência do homem na Terra. Então, nesse momento, nós precisamos ter um lar. Eu não preciso ter uma mansão, eu preciso ter um lar. Eu nem quero entrar no mérito nesse sentido das coisas materiais, mas o que eu quero deixar claro é que ninguém, nem aquele que tiver uma choupana ou tiver uma mansão, e tudo que tem dentro da choupana ou dentro dessa mansão, serão levados quando os donos fizerem a passagem. É isso que a gente quer mostrar aqui, tá? O quanto é importante não ficarmos tão ligados, valorizarmos tanto as coisas materiais. Com certeza sofreremos muito. A pessoa que é extremamente material sofrerá mais do que aquele que não é. Isso nós sabemos e temos certeza.
Chegará o dia em que a Terra será um mundo feliz. E nós estamos em busca disso, não é? Quando a lei do amor e de caridade for a lei da humanidade. Não haverá mais egoísmo, os fracos não serão mais explorados, todos seremos verdadeiros irmãos em Cristo. E é isso que Cristo pregou, continua pregando, nos passando através das mensagens. Às vezes a gente lê um pedaço e fala, nossa, nesse momento serviu para mim, porque muitas vezes eu estou necessitada de me desprender de alguma coisa, não só e apenas coisas materiais. O que eu preciso saber é que eu vim aqui para saldar dívidas, para querer bem ao próximo, para amar a Deus sobre todas as coisas, e eu tenho o dever de me cuidar. Esse corpo, ele está apenas emprestado nesse momento. Eu tenho o dever de cuidar, porque é um empréstimo. E eu sei, evidentemente, que quando eu farei a minha passagem, né, quando eu chegar, vai passar aquele livrinho da vida, onde estarão todas as minhas virtudes ou não, todas as minhas atitudes, lembrando que às vezes não é só o julgamento pela atitude em si, mas o pensamento também gera um lado desrespeitoso e descortês. A partir do momento que eu penso, eu já estou fazendo uma prévia de mau julgamento, uma prévia de uma coisa errada. Eu já estou sendo uma pessoa não boa. Porque eu penso, às vezes eu não ponho em prática, mas eu desejo. O fato de desejar, ele já está sendo não bom, não é verdade? Então, aqui, né, injúrias e violências, seria mais ou menos isso o que eu teria para falar, e que nós possamos melhorarmos a cada dia, valorizarmos aquilo que é bom, que é o amor em Cristo, nas nossas atitudes diárias, na forma de agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, a essa casa espírita que tanto nos recebe e nos acolhe muito bem, ao vovô Antônio. Então, fica aí o nosso recado, nosso breve comentário, e que nós possamos ser felizes, né? E que Deus nos abençoe, que assim seja. E encerramos mais uma vez o nosso Evangelho. Que essas lições que são nos passadas toda semana sejam reflexo de uma vida mais calma, com mais equilíbrio e com mais responsabilidade diante da espiritualidade. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Evangelho seja uma prática em todos os lares, para que as forças involutivas possam ser afastadas e que só os pensamentos positivos estejam presentes em todas as famílias. Que assim seja.